Eu tava relendo aqui algumas postagens antigas no Substack, e aí tem uma delas que é sobre o medo do sucesso. E não é uma atualização desse conteúdo, não é isso, mas é um adendo para vocês que assim, o medo do sucesso, ele não é uma coisa que age sozinho. Ele age diante de vários mecanismos. Então, muitas vezes você está querendo um objetivo, por exemplo, você quer aumentar a tua renda, você quer ter uma namorada, um namorado, você quer crescer profissionalmente, enfim, você tem um objetivo, só que você percebe que você não está dando conta de chegar nesse objetivo. E aí você atribui isso, ou alguns autores, algumas pessoas vão atribuir isso, a um termo cunhado lá em 1970 e pouquinhos, que é o medo do sucesso. Que o motivo de eu evitar o sucesso, observado em alguns contextos, está atrelado a uma questão interna. E aí a formulação original disso ela foi criticada por muitas décadas, né? Porque não tem uma pesquisa real sobre isso. Não tem uma metodologia efetiva para você poder afirmar essas coisas. Então, vira uma generalização muito fraca. Tratar o medo do sucesso como um traço de personalidade não tem sustentação. E é uma coisa que muitas pessoas fazem, né? Elas pegam um conceito, pegam uma problemática, rotulam aquilo para si mesmas, colocam para si mesmas e pronto, acabou. Ah, porque eu tenho o medo do sucesso. A coisa que a gente, quando tá na faculdade, eu não sei como é que é hoje, mas na minha época, os professores alertavam muito para assim, cuidado com o diagnóstico que você vai dar para o seu cliente, porque muitas vezes esse diagnóstico vai servir para esse cliente, vai servir como uma muleta. Então você tem que ter um cuidado, porque senão o que acontece? Essa pessoa vai lá assim, ah, eu tenho, sei lá, eu tenho autismo, então eu posso tudo, eu tenho ansiedade, então. E ela vai olhar para aquela situação, para aquele diagnóstico, não como algo passageiro, né, ou uma parte da vida dela, uma parte de quem ela é, mas sim como ela como um todo. E esse é um grande problema, porque o medo do sucesso ele tem virado isso. As pessoas têm olhado para o medo do sucesso e falado, ah, porque eu sou assim, eu sou assim. E não é bem você. Não é bem você. São mecanismos que acontecem que, se você não trabalhá-los, você nunca vai alcançar o que você quer. Quais são esses mecanismos, Rafael? O que está acontecendo aqui? O primeiro mecanismo que a gente precisa avaliar é o que a gente chama de autossabotagem antecipatória, ou self-handicapping. Quando você vai fazer uma atividade, você dá uma expectativa para ela. E a autossabotagem antecipatória ela foi descrita para gente na literatura, não vou lembrar os autores agora de cabeça, mas lá em 1980 mais ou menos, que ela fala mesmo o seguinte: nesse processo que eu tenho, a pessoa ela vai criar ou manter obstáculos ao próprio desempenho para proteger a própria autoimagem, aquilo que ela tem aquela visão que ela tem de si mesma. E se o resultado é negativo, a falha é atribuída ao obstáculo. Se o resultado é positivo, apesar do obstáculo, o sucesso ele é percebido de uma forma mais elevada, mais expressiva. Só que é aquilo, é você que está fazendo o problema. É você que está criando. Um exemplo bem idiota, mas é só para ilustrar. O governo vai lá e gasta milhões. Milhões, milhões. Pá, viagem, 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 pá, 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 bilhões. E ele chega e fala que o problema do crescimento não é pelo gasto dele, mas sim por causa de algum fator externo. Então ele cria um obstáculo, que é um gasto excessivo, muitas vezes desnecessário, e ele culpa outra coisa, ele culpa outro tipo de obstáculo. E caso ele consiga obter o êxito, vamos pensar assim, pegar o governo atual, mas não pelo governo atual em si, tá? Caso ele consiga uma reeleição, ele fala, nossa, apesar de todas as dificuldades externas, porque ele não olha para si, efetivamente, nós conseguimos triunfar e blá blá blá. E é assim que funciona. Então, isso acontece com várias pessoas, com vários momentos da nossa vida. E esse mecanismo, ele explica de uma forma mais parcimoniosa, vamos dizer assim, o que a gente chama de o medo do sucesso não se trata de temer o resultado em si, mas como eu administro antecipadamente a narrativa sobre aquilo ali. Porque aquilo vai atribuir um valor a mim mesmo, a minha pessoa, a minha imagem. Então, o medo do sucesso não é sobre o resultado, mas é sobre como este resultado vai impactar a minha imagem.
Então o que eu tenho medo não é do resultado, mas a consequência posterior ao resultado, entendeu? Isso é medo do sucesso, se a gente fosse categorizar ou conceituar efetivamente para a nossa realidade. E aí tem uma teoria que eu gostei bastante pesquisando sobre o tema e tal, que eu não conhecia, que é a teoria da autoverificação. Ela surgiu em 1983 por um autor chamado alguma coisinha Swan, não vou saber pronunciar o nome corretamente. E ele fala pra gente o seguinte: as pessoas tendem a buscar a confirmação daquilo que já acreditam sobre si mesmas, mesmo quando essa crença é desfavorável. Porque a previsibilidade de algo reduz a ansiedade mais do que a mudança positiva em si. E aí, o que a gente tira disso? Quando alguém percebe, ou perdão, quando alguém se percebe como uma pessoa que não conclui os projetos, o sucesso real gera essa dissonância em vez de alívio, gera desconforto. Ou seja, eu concluir coisas me faz ter que mudar a visão que eu tenho de mim mesmo. Então eu não concluo. Porque se eu já internalizei que eu sou uma pessoa que não concluo as coisas que eu faço, se eu já internalizei que eu não sou capaz, aquilo me gera muita desordem interna. Eu tava vendo um pouco antes de gravar esse vídeo, tô revendo Naruto e tá bem devagar. Nossa, meu Deus do céu. Eu tô revendo Naruto e eu tava no episódio, parei no episódio 9. E um dos episódios que eu acabei assistindo, eu fui pulando algumas partes, porque eu já lembro né, eu já lembrava de alguns trechos. É um episódio onde a Sakura tá vendo o Naruto e o Sasuke lutando contra. Não vou lembrar o nome do cara agora, né? Que é o carinha lá da água, bem na ponte e tal, aquela luta toda. E o Naruto determinado a derrotar o cara, mesmo apanhando e tal. E ela, caramba, o que que eu tô sentindo? E ela começa a sentir algo afetivo, não afetivo no sentido de apaixonante, de amor, não, de afeto, de emoção. E essa dissonância que ela sente, que é quando ela aparece a Sakura e depois aparece mentalmente a Sakura, né, geralmente, essa dissonância que existe é essa percepção de que algo está errado. E a maioria das pessoas não querem vivenciar este algo errado. Então eu preciso confirmar aquela narrativa interna que eu construí de que eu não sou uma pessoa capaz, eu não dou conta, eu não consigo, ninguém me ama, ninguém me quer, minha vida é uma merda e pra toda aquela narrativa que você contou para você mesmo, que você comprou, você precisa sustentar. Porque a partir do momento que você não sustenta, ela começa a gerar desconforto. E aí ali a Sakura ela começa a participar, né? Pensar em equipe, participar da batalha e tal. E ali é o primeiro rompante da Sakura, se a gente pensar na construção do personagem como um todo, de cara, ela dá conta, ela consegue. E ela vai tendo vários outros rompantes ao longo do anime como um todo. E ela se torna quem ela é. A mesma coisa o Naruto. O Naruto ele colocou uma narrativa interna de que ele vai ser o Hokage. Não importa o que aconteça, ele vai ser o Hokage. E toda vez que algo gera uma sensação de que talvez ele não consiga, de que ele é muito diferente, de que ele não pode fazer o que os outros fazem, esse cara ele sente uma dissonância. E aquilo incomoda. Então ele precisa regular. E ele busca outras formas de regular. A gente vai ver como é que isso funciona mais pra frente ao longo desse vídeo. Mas eu quero que você entenda que todos nós passamos por isso. Todos nós passamos por essa autoverificação de eu parar e tentar associar e criar uma congruência entre o que eu penso de mim mesmo e o que eu faço com a minha vida. Essas coisas elas não podem estar em dissonância o tempo inteiro. Elas ficam em dissonância, a gente fica muito desconfortável. Elas ficam incongruentes, a gente fica muito perdido na vida. E é por isso que tanta gente chega nos 30 e poucos e tá numa puta crise de vida. Porque até então ela só foi seguindo o script que deram para ela. O script que deram. Ela não parou para pensar na própria vida. Só que isso, óbvio, não quer dizer que com 30 anos você terá isso. Não é essa a questão. Você vai chegar em alguns momentos da sua vida e você vai ter que rever o que te ensinaram. Quem é você? Quem você quer ser? Quem você quer ser? Lá no Substack tem um monte de texto sobre a sua construção do eu futuro, a sua intencionalidade, por aí vai. E recomendo que vocês leiam. Eu vou fazer em agosto provavelmente uma imersão só sobre isso. Eu ainda estou avaliando como é que eu quero fazer isso. Eu acho que vai ser um aulão de como criar essa versão futura efetivamente. Mas entenda que quando você tem essa incongruência entre as suas crenças e as suas ações,
Essa dissonância, ela vai te incomodar. Então eu vou buscar sempre o alívio imediato. E aí, beleza, o que a gente faz a partir daqui? A primeira coisa é você começar a rotular afetivamente o que você sente. Porque, olha só que interessante. Nomear verbalmente uma emoção negativa reduz a atividade da amígdala, ou seja, reduz aquela emoção que você sente. Porque você recruta o teu córtex pré-frontal, essa parte aqui, para regular aquele processo. E o efeito dessa rotulação, quanto mais específica é a emoção que você está colocando, por exemplo, tenho medo de não conseguir manter esse padrão depois, do que simplesmente, estou estressado. Tipo, quando você começa a entender o que é o teu afeto, o que é aquela emoção, fica mais fácil de lidar com ela. A maioria das pessoas, elas sofrem de um grande ponto de embotamento afetivo, que é a incapacidade de perceber as próprias emoções e uma falta de verbalização emocional ou letramento emocional, melhor dizendo, que é a ideia da inteligência emocional como um todo, que é você perceber e nomear as suas emoções. Lá na terapia da aceitação e compromisso, existe um conceito chamado defusão cognitiva, que é você defusionar, né, desassociar, separar coisas cognitivamente falando. E quando você se dissocia, você se separa das suas emoções, dos seus pensamentos, você não está eliminando ele em si, mas você está aprendendo a olhar de uma forma diferente. No sentido de, ao invés de eu me olhar no aspecto de, eu sou uma pessoa travada, eu sou uma pessoa problemática, eu passo a entender que eu estou tendo um pensamento que me trava. Eu estou passando por um problema na minha vida. Ponto. Eu já não sou mais aquele problema. O problema faz parte de um mundo de coisas que acontecem na minha vida. Isso eu até falei no vídeo anterior. Então, quando eu defusiono, né, quando eu rotulo aquele afeto e consigo entender o que ele representa, fica mais fácil de eu fazer o quê? Fragmentar a minha tarefa, a minha ação, que é o que o Naruto faz, é o que o Rock Lee fez ao longo do Naruto, do anime como um todo. Ele foi treinando habilidades, porque ele se identificou ali como não sendo capaz de algo, então ele simplesmente falou, cara, vou fazer no que eu sou bom, vou focar no que eu dou conta. Se não me engano, era o Taijutsu, que é a parte física, né, a luta corporal. E assim, ele vai se desenvolvendo. Porque olha só que interessante, existe uma teoria chamada teoria da distância construal. O quanto uma tarefa é grande ou pequena, ela afeta o quanto você vai se envolver. Quanto mais abstrata é a representação daquela tarefa, menor a probabilidade de você ter uma ação imediata. Quanto mais concreta, maior a chance de você ter aquela ação imediata. Que é um contexto que a gente brinca muito de se acontece X, então eu farei Y. Esse vídeo só está saindo hoje de noite, meia-noite, eu nem era para estar acordado, porque eu tive 2 clientes que faltaram, eu falei, cara, vou montar o texto. Vou fazer a pesquisa, vou montar o texto. Ao invés de fazer amanhã de manhã, durante a madrugada. Então a gente começa a entender que o funcionamento ocorre dessa forma. E aí, o que é a teoria nesse sentido, né? A teoria da fragmentação aqui. É pegar a tarefa que é grande e colocar ela em pequenos espaços, pequenos movimentos, micropassos, micro hábitos e assim vai. Quanto menor é a tarefa, maior a chance de eu executá-la. Quanto maior a tarefa, mais abstrata, menor a chance de eu, de fato, executá-la. Então essa proporção que nós temos, ela é real. Quanto mais abstrato, menor a chance de você fazer algo. Quanto mais concreto, maior a chance de você fazer algo. E aí o que acontece? Você reduz a tua ansiedade pelo desempenho. Fazendo o quê? Vinculando a tarefa que você tem a um propósito que a gente chama de propósito pró-social, que é sobre alguém, não é sobre você apenas, mas é para as pessoas. E aquilo faz com que você se comprometa, aumentando a tua persistência, aumentando a tua resiliência nas tarefas difíceis, nos processos chatos e por aí vai. Sobretudo entre aquilo que a gente chama de baixa agência ou baixa motivação, pessoas que não são tão motivadas. Quando você entende o porquê você está fazendo aquilo, você supera as dificuldades. Eu falei isso recentemente em um vídeo, não vou lembrar qual foi,
Mas eu tenho sempre esse exemplo. Eu tenho fotos das minhas filhas, da minha esposa aqui na minha frente, e elas sempre me fazem lembrar de que o meu propósito de estar aqui, gravando, montando vídeo, fazendo aula, criando texto, trabalhando, não é porque eu amo o dinheiro, é porque eu quero dar uma boa vida para essas pessoas. Uma vida suficientemente boa para que elas não tenham que trabalhar no que não gostam, mas para que elas possam focar no que elas gostam. Então, o que a gente faz para reduzir a nossa ansiedade do desempenho? Tira da gente aquilo ali. Eu coloco aquela meta orientada ao impacto sobre os terceiros. Por exemplo, gravar vídeo tem a ver com a minha família, mas também tem a ver com as pessoas que me assistem, não curtem, não comentam, mas eu sei que elas estão crescendo. Eu sei que elas estão se desenvolvendo. Eu sei que para elas a criação desses conteúdos é importante, porque é o que elas têm de ponto de acesso, de informação para poder crescer. Então eu faço um deslocamento da atenção, que é eu tiro no sentido de o que isso diz sobre a minha pessoa para o que isso faz para alguém, qual é a utilidade disso, qual é a utilidade deste conteúdo. Por que eu parei de produzir para o Instagram e vim para o YouTube? Porque eu acho muito mais prático fazer um conteúdo rico aqui no YouTube. Não que o Instagram não sirva, o TikTok serve, mas eu prefiro fazer aqui. Aqui eu me sinto mais em casa, me sinto mais tranquilo. É onde eu sinto que o meu propósito faz mais sentido. Então, ter em mente esses processos de como você nomeia algo, o quanto você destrincha isso em pequenos pontos, né, pequenas ações, e para quem você está fazendo isso, por qual motivo você faz isso, motivação interna, né, não apenas externa, permite você poder se manter naquela atividade. E aí aquilo que você tem medo do sucesso já não é tão assustador. Porque você entende que você não está fazendo para você apenas, é para os outros. Tem uma função diferente. Tem uma função diferente. E aí, pensando nisso, eu vou deixar lá no Substack 3 exercícios bem simples. Que é a questão da rotulação específica. Então, tem um exercício para você fazer lá, é bem simplesinho. Questão de 5 minutos você já faz tudo. A questão da intenção da implementação da sua atividade. E a reformulação do seu destinatário. São 3 atividades para você entrar no Substack, ler o texto, ler esses exercícios e já executar de pronto, né, de bate pronto. Não tem mistério, não tem mistério. Então você só tem que definir o que você está sentindo, a sua intenção de execução e para quem você vai executar, quem é o destinatário dessa ação. Toda vez que você ficar com medo de alcançar um objetivo que você tem na vida, lembre-se, por que esse objetivo é importante? Para quem na sua vida esse objetivo é importante além de você mesmo? Se esse objetivo está muito abstrato, como é que você pode fazer ele ficar mais concreto? Como é que você pode executar a ação mínima viável dentro desse período de, sei lá, uma semana, 2 horas, um dia, por aí vai, para você poder se desenvolver? E principalmente, o que você sente sobre isso? O que você pensa sobre isso? Como é que você percebe as suas emoções sobre essas questões? Pensa nisso.